O Facebook removeu hoje uma rede de contas e de perfis ligados a funcionários de gabinete do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio e Eduardo Bolsonaro, e também de políticos do PSL, o partido pelo qual o presidente foi eleito. A ação do Facebook foi contra o que a empresa chamou de redes de comportamento inautêntico coordenado, redes de contas falsas. Uma delas era coordenada a partir do Canadá e Equador e foi usada para postar conteúdos políticos em 6 países latino-americanos. As contas falsas eram ligadas a ex-funcionários do governo do Equador. Outra era uma rede de contas falsas na Ucrânia, usadas para postagens sobre política externa, eleições e Crimeia, região ocupada pela Rússia. Uma das redes desativadas era americana. Aqui as contas falsas já haviam promovido grupos de ódio e divulgado material vazado pelo site Wikileaks na campanha eleitoral de 2016. O Facebook afirma que as contas eram ligadas a Roger Stone, aliado de Donald Trump. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por obstruir a justiça, entre outros crimes. E uma das redes funcionava no Brasil. Tinha 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook e 38 contas no Instagram. Das 4 redes derrubadas hoje, a brasileira era a que tinha o maior número de seguidores. Juntas, as contas do Facebook e Instagram somavam 1.800.000 seguidores. E, segundo o Facebook, ainda que as pessoas por trás dessa atividade tentassem ocultar suas identidades e coordenação, nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas ao Partido Social Liberal, PSL, e alguns dos funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. O Facebook informou que essa rede criou pessoas fictícias, fingindo ser repórteres. Também criou e gerenciou páginas, fingindo ser veículos de notícias. Os conteúdos publicados incluíam política e eleições, memes, críticas à oposição, à mídia e a jornalistas. E mais recentemente, as contas falsas passaram a publicar conteúdos sobre a pandemia do novo coronavírus. O Facebook afirma que alguns dos conteúdos publicados por essa rede já tinham sido removidos por violações dos padrões da comunidade, incluindo discursos de ódio. O Facebook, o Instagram e também o Twitter já removeram vídeos e mensagens do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, alegando que elas violavam a política das redes contra a disseminação de informações danosas à saúde pública e também de discurso de ódio. A ação do Facebook acontece em um momento de muita pressão contra a rede social. A empresa enfrenta um boicote de mais de 900 anunciantes que aderiram a uma campanha contra discurso de ódio nas redes sociais. O Laboratório Forense Digital DRF conduziu as investigações que levaram o Facebook a remover os perfis ligados ao presidente Bolsonaro. Entre as páginas derrubadas hoje pelo Facebook está o perfil Bolsonaro News. Ele é anônimo e não informa quem é o responsável pelas publicações. Mas a investigação descobriu que o e-mail usado para registrar o perfil era de Tércio Tomás. Tércio Arnold Tomás já foi assessor do filho do presidente Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Hoje é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro com um gabinete no Palácio do Planalto. Salário de quase R$14 mil por mês e apartamento funcional. Publicações da página dele atacam adversários políticos de Bolsonaro, como o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e até ex-ministros do governo, como Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro. Moro comentou a decisão do Facebook. Disse que foi alvo da rede de mentiras que age por motivos político-partidários, pessoas que perderam qualquer senso de decência. A investigação também identificou 2 assessores do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, atuando na rede desses perfis. Eduardo Guimarães já havia sido apontado pela CPI mista das fake news como criador e administrador de páginas que faziam ataques contra adversários do presidente. Estes perfis já haviam sido retirados pelo Facebook. Hoje, perfis pessoais de Eduardo Guimarães também foram removidos. O outro assessor de Eduardo Bolsonaro, Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, é apontado na investigação como um dos principais operadores da rede derrubada pelo Facebook. É o que afirma a responsável pela análise dos dados e chefe para a América Latina do Laboratório Forense de Pesquisa Digital, DRF. O Eduardo Bolsonaro tem um assessor
chamado Paulo Eduardo, conhecido como Paulo Chuchu, que fazia parte dessa rede. Ele registrou, por exemplo, um site que era um site teoricamente de notícias independentes, mas que na verdade era pro-Bolsonaro. Ele é um dos coordenadores da Aliança, o partido que o Bolsonaro está tentando formar. Ele é um dos coordenadores da Aliança em São Bernardo do Campo. Então, esse site, eles tinham um grupo no Facebook também, que eles faziam passar por notícias independentes, por jornalismo independente, quando, na verdade, é um esforço de propaganda ligado, nesse caso, a um assessor do Eduardo Bolsonaro. As mensagens dessa rede de apoio ligada ao presidente Jair Bolsonaro começaram antes da eleição presidencial, mas se intensificaram muito do fim do ano passado para cá, quando foram feitos sistemáticos ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a outras autoridades classificadas pelo grupo de adversárias políticas de Bolsonaro. A atuação dessa rede de ataque se manteve até mesmo depois da instalação da CPMI das fake news no Congresso e da abertura dos inquéritos no STF. A atividade principal que a gente vê delas foi no final de 2019 e início de 2020. Então, tem muitas coisas relacionadas à Covid, tem muitas coisas, como eu falei, sobre o Congresso, sobre o STF. Então, essa rede estava atuando com muita força, agora até ela ser retirada do ar pelo Facebook. Então, o que se estava tentando fazer ali era criar uma narrativa e uma ideia de que aquelas pessoas eram pessoas que deveriam ser desqualificadas por vários motivos distintos. A relatora da CPMI das fake news, deputada Lídice da Mata, do PSB, disse que a retirada dos perfis ligados ao presidente Bolsonaro comprovam o que já mostraram as investigações do Congresso. Acho que tudo isso deve ser incorporado ao nosso relatório como comprovação de ações que são irregulares de deputados e seus assessores, muitos desses usando dinheiro público, porque sustentados pelo dinheiro público. Portanto, é uma questão grave, porque confirma a direção da nossa investigação.